São 18 horas em Piracicaba, direto aqui do estúdio da TV Metropolitana. Essa é a TV que mais cresce em Piracicaba, aonde o esporte acontece e o jornalismo é feito no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, esses caras são os jornalistas responsáveis aqui pela TV Metropolitana, sempre levando a informação com a velocidade e a veracidade que você merece. É por isso que realmente a TV Metropolitana é a TV que mais cresce em Piracicaba e toda a região. Olha que orgulho fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantino e estamos começando mais um programa Passe de Letra. Hoje tenho a honra e o prazer de receber aqui também um amigo de longa data, integrante da equipe Passe de Letra, que o cara domina vários assuntos relacionados ao esporte, principalmente ao futebol, e vem aqui para bater um bate-papo, né? E passar esse conhecimento todo para mim e para você que está aí do outro lado da telinha, tá certo? Douglas Pimenta, meu irmão, meu amigo, boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo. Já é boa noite, né? Seja mais uma vez bem-vindo. Boa tarde, boa noite, Tarantino, mais uma vez aqui com vocês da Metropolitana. Estendeu o meu cumprimento também à dupla que toca a TV Metropolitana, né? Os caras são fera, velho. Os caras são fera mesmo, estão sempre A TV tá apelidada, viu, Douglas? A TV tá apelidada de TV centopeia. Tem um braço em cada lugar, meu amigo. Tá É certo, é impressionante. assim que o trabalho vai desenvolvendo, né? Parabéns aí pela condução da TV. E mais uma vez aqui para falar do esporte, falar do futebol, seleção brasileira, assuntos corriqueiros, Sim. que é sempre um prazer estar aqui com você. Que delícia, né? Poder falar. Passa rápido, não Sim. precisa prolongar esse tempo do programa Cara, aí, ó, porque... eu já percebi, o bate-papo, quando ele é bom, fica curto o tempo É. mesmo, né? Mas são vários assuntos que a gente vai abordar aqui. Mundial de Clubes, que vai começar nesse final de semana, né? O Palmeiras vai pegar aí Porto, Fluminense, Flamengo, Botafogo. Rapaziada, vai bater um bolão lá na terra do Tio Sam, tentando buscar aí um título. Eu acho pouco provável, mas daqui a pouco a gente vai conversar com o cara que manja muito e vai falar. Vamos falar também da seleção brasileira. Carlo Ancelotti conseguiu a sua primeira vitória. Daqui a pouco eu vou perguntar pro expert no assunto, mas eu vou falar. Eu não vi muita diferença não, gente, né? Você bateu o Paraguai, mas tá 9 jogos sem perder. Veja com quem ele jogou, né? E depois você fala pra mim. E aí, eu não vi muita mudança, não. Principalmente na parte técnica. Eu vi algum aumento de volúpia ali, de vontade, uma correria a mais. Isso eu vi, né? Mas a defesa, o Alex, o menino novo lá, mandou muito bem, mas mesmo assim a defesa continua apresentando os mesmos erros de sempre. E o ataque, meu Deus. Bom, daqui a pouco a gente fala da seleção brasileira também e a gente vai abordar um tema muito importante, é um tema que me interessa demais, é a parte de gestão de um clube de futebol, né? O Douglas tem no currículo dele várias experiências e principalmente de times com pouco investimento. É aí que o negócio pega, né? Tirar leite de vaca holandesa é uma coisa, tirar leite de pedra é outra completamente diferente. Vamos começar nesse assunto já, Douglas? Rapaz, é o seguinte, você tem experiência do Rio Branco lá, né? Do Espírito Santo, do 15 Piracicaba e outras equipes que você passou. Você já foi treinador de futebol, você já foi jogador de futebol. Cara, você sabe tudo o que acontece dentro de campo, no vestiário e na administração. Meu amigo, o que é tão difícil na gestão de um clube de futebol? Eu tive aqui como convidado 2 empresários locais que são parceiros aqui do Passe de Letra. Um é o Marcão da Pavink e o outro é Zé Oliveira, dono da Auditec. Os 2 são empresários que um trabalha aí no ramo da pavimentação, mas o Zé Oliveira, principalmente, ele trabalha na recuperação de empresas. Ele tem uma firma que trabalha... A empresa dele é contratada para recuperar empresa que está com dívida e tudo mais. Cara, o Zé ele foi muito enfático, assim, mas ele falou com uma segurança única. 25 milhões não é dívida para colocar um time como o 15 numa situação difícil. Ele falou... eu estou recuperando uma empresa agora que estava com 180 milhões de dívida, né? E ele falou, eu peguei com 180, tem um prazo, né? Ele falou, mas é um trabalho planejado, organizado,
Por que que no clube é tão difícil, Douglas? Ainda mais o 15, que é o único da cidade, uma cidade de 500 mil habitantes, que tem uma área industrial e comercial enorme, né? E outra região também, a metropolitana aqui, aonde Piracicaba é capital, é muito grande. Por que tão difícil tocar um time, financeiramente falando, como o 15? Eu vou primeiro. O item principal é o planejamento. Isso é básico. Se você tem uma dívida de um clube, é natural que você tenha que ter uma noção do que é essa dívida, você tem que ter uma auditoria muito minuciosa. Em cima desse valor dessa dívida, você tem que fazer o seu planejamento financeiro para despesas e receitas, né? Porque você, além de ter que conduzir o futebol, que é o trem pagador desse clube, É a locomotiva, né? é a locomotiva, é o trem pagador, é o futebol. O futebol não pode parar. Porque se o futebol parar, Acabou. ele não tem receita, ele não vai conseguir pagar as dívidas. Então, são duas situações fundamentais. Eu vou entrar num clube endividado. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o tamanho da dívida. Eu tenho que ter um planejamento para cumprir com esses credores. E eu poder conseguir futuramente as tais certidões negativas para que eu possa obter recursos, até mesmo federais, estaduais, Incentivos, enfim, né? incentivos fiscais, que é a legislação que permite do esporte, que abre mais um leque de opções para que você não tenha despesas corriqueiras, tirando essas despesas ordinárias da sua receita que tem que tocar o futebol. Eu falei, deixa eu só complementar. Eu falei aqui do 15, mas peraí, nós estamos falando de qualquer time, tá? Geral, nós estamos falando de coisa geral, não estamos apontando não estamos 15. especificando nada. A gente está falando de qualquer direto time para lugar do nenhum, Brasil. né? Isso. Isso aí não tem. É uma receita básica, mas tem um ingrediente muito importante. A maioria dos clubes brasileiros hoje tem dívida. Existe o clube A, B, C e D que tem dívida. Cada um vai ser de uma maneira que você tem que conduzir. Agora, o básico de tudo é você saber o que você deve e como você pode pagar essa dívida. Se você não tiver esses dados, você vai ficar patinando. E se você ficar numa inércia, daqui a pouco a conta está mais alta ainda. Sim, porque Então dinheiro você não aguenta desaforo. você não pode deixar esse, vamos dizer, esse assunto para debaixo do tapete. Para depois. Para depois. E você tem que encarar isso como uma realidade, mas como clube de futebol, é o que eu falo, a legislação brasileira ela é muito volátil, tem hora que muda, tem hora que não muda. Teve o Profut, lá atrás teve a unificação de todas as ações, depois quem perdeu o prazo também perdeu oportunidades, agora volta-se com essa mudança de conceito de gestões de clube de futebol para SAFs, clubes empresas e clubes associativos. Então é ainda um tema muito novo dentro do futebol brasileiro. Os grandes clubes não querem virar SAF, mas daqui a pouco tem uma oportunidade, nós já estamos vendo o Santos aí sendo sondado. O Guarani aqui na região também. Alguns clubes estão sendo... A Portuguesa em São Paulo virou. O Ferroviário. A Ferroviária. Eu falo mais assim de clubes que talvez não tenham nem o assunto em pauta para se adaptar à nova realidade. Sim. Só que, ao mesmo tempo que pode ser um caminho sem volta, há de se ter muito estudo, muita precaução, prevenção e pensar o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Para que você, em vez de você estar dando um passo para solucionar seus problemas, você pode estar dando um passo para dobrar os seus problemas. Tá, deixa eu fazer uma pergunta que é crucial, né? Eu já conversei isso com várias pessoas, eu vou falar com você que Veja bem que eu lá. falei o básico, tá? Sim. A resposta é um pouco contextualizada, Sim. mas é planejamento e conhecimento daquilo que você realmente tem que Não, pra gente fazer um detalhado aqui, ia ter 8 horas de programa. Mas tem uma colocação que eu quero fazer, que eu conversei com várias pessoas já, né? E todos ficam com o mesmo ponto de interrogação. Né? É um clube, mas tem um CNPJ, correto?
Vamos pegar aí, para não ficar falando do 15, vamos pegar o Rio Claro, tá? Lá tem 2 times na cidade. Um tá na primeira divisão, né? Eu conversei com o presidente do Velo esses dias mesmo. Ele vai vir aqui semana que vem na Passe de Letra, o Breda. Do Breda. Vai vir aqui, o cara é gente boa demais. Vai vir falar esse momento do Velo. E temos o Rio Claro que tá nadando ao contrário, né? Enquanto o Velo subiu. São momentos distintos, como já foi ao contrário também, tudo bem. Mas vamos pegar o Rio Claro como um exemplo. É um clube, tem um CNPJ e tem dívida. E é pequeno investimento, né? A SAF, para muitos, fala, é a salvação. Então o Rio Claro teria que arrumar uma SAF para conseguir se livrar das dívidas e crescer e ficar igual o Velo. Então, deixa eu perguntar. Um clube onde contrata um gestor, que ele tem um CNPJ, onde ele contrata um gestor que vai ter autonomia para tomar conta dos departamentos administrativo, financeiro, comercial e marketing, que são diferentes. Muita gente junta o comercial com o marketing, tá errado. São diferentes. Andam para o mesmo caminho, mas cada um trabalha de um jeito. Um cria, o outro vende, né? Não dá para o cara criar e sair vender. Eu tô falando porque eu trabalho nessa área. Pode acrescentar a comunicação aí, que todo mundo confunde um pouco comunicação e marketing, né? Sim. Então, assim, ó, se você tem um gestor, um gerentão, que ele vai contratar profissionais, cada um para um segmento. Cada um vai trabalhar na sua área. Então, o cara do marketing vai criar opções para atrair verba. O cara do comercial vai pegar esses projetos e sair, vender para trazer esse dinheiro. O cara da comunicação vai fazer a comunicação com a imprensa, com todos, né? A respeito do dia a dia do clube. A administração vai, o nome já fala, vai administrar todas as partes do clube. Sócios e tudo mais, toda aquela coisa. E o financeiro toma conta só do dinheiro. O marketing cria, o comercial vende, o financeiro toma conta de entrada e saída e a administração toma conta de tudo que é parte burocrática. É uma empresa básica, correto? É básico, sim. Correto? Por que a gente vê em tantos clubes o clube ser tratado como se fosse uma família, um churrasco de família? Ah, você vai lá, você faz o churrasco, mas você tá olhando aí a grelha, você já vai cortar alface também, o outro tá pondo na mesa, mas já volta a lavar prato. Por que é tratado dessa maneira, Douglas? Por que não tem um planejamento e todo um esqueleto muito bem organizado? Isso é muito cultural, Tarantini, que vem dos tempos dos clubes associativos. E os clubes, pela própria nomenclatura, associações, havia a parte social do clube também. Então isso se confundia com uma gestão também do futebol, que acabava você trazendo algumas pessoas do associativo para o futebol. Só que o futebol, ele sempre foi profissional. E as pessoas levavam como talvez não muito profissionalmente, porque o futebol ele é regido pela consolidação das leis trabalhistas do nosso código, das nossas legislações, que são desde de 1940 e tanto lá que já existe a CLT. E quando o futebol se tornou profissional, ele também foi enquadrado nessa legislação. E o que aconteceu? Os dirigentes antigamente as gestões eram de uma forma, e de 25 anos, mais precisamente a partir da Lei Pelé, 1998, Lei 9.615/98, isso se profissionalizou mais. Só que essa adaptação ela vem com o tempo. Nós estamos falando apenas de 27 anos, sendo que essas leis elas já são bem antigas e são levadas até hoje ao pé da letra. Se você é registrado aqui na TV ou num clube, depois você tem que ter os seus direitos. E as transformações que vieram ao longo desse período após a Lei Pelé acabam dando margem para dirigentes que não seguem à risca trazerem essas despesas extras com as ações trabalhistas, por falta de pagamento, por uma negligência de gestão, por algum motivo que não é cabível para justificar o ato dele de
uma improbidade administrativa. Mesmo porque não tem a responsabilidade após o mandato. Então, vamos dizer, se o cara faz 1 milhão de dívida, acabou o mandato dele, ele não leva esse 1 milhão junto com ele. O 1 milhão fica no clube. Nós temos aí o exemplo do Corinthians, citar o São Corinthians Paulo. não com uma negativa. 2 exemplos bem distintos. O São Paulo, até uns 15 anos atrás, era exemplo. Modelo de gestão. Sim. O São Paulo hoje é um time endividado. O Corinthians, ao longo de sua história, sempre se falou em dívidas do Corinthians. Só que haviam presidentes que, naquela época, tocavam futebol normalmente, que era o Vicente Mateus, esse grupo que ficou à frente do Corinthians. O Corinthians sempre teve dívida. O Flamengo sempre teve dívida. O Palmeiras sempre teve dívida, até o Paulo Nobre chegar e mudar esse patamar. Aí foi totalmente profissional. Foi mudado ao longo do tempo. Palmeiras e Flamengo estão colhendo os frutos. Sim. Mas tiveram que dar um basta. O Bandeira de Melo no Flamengo fez uma gestão que falou: eu não vou mais contratar jogadores a peso de ouro. E foi quando tivemos a felicidade aqui do Paulinho, do 15 Flamengo, ganhar a Copa do Brasil, disputar a Libertadores, com jogadores talvez vindo de equipes menores, que deram resultados em times grandes. Mas o resultado não é esse o intuito. É a maneira como foi feita, as dívidas astronômicas que o Flamengo tinha. Hoje o Flamengo ainda tem dívida, mas a receita anual do Flamengo é maior do que a dívida que ele tem. Sim, você pega um clube que nem o Juventus, de São Paulo, lá da Moca, o futebol é mantido pelo quadro associativo, porque ele tem um clube... É cultural lá no Juventus. Tá? O Juventus era o maior clube da América Latina, Sim. com mais de 100 mil sócios pagantes. O futebol é mantido pelo clube, né? A gente entende, tanto, e mesmo assim não faz loucura, não. Faz aquele time sempre mediano, mantém ali, mas tem o dinheiro dos sócios. Né? É um clube realmente, é um associativo, como você falou. Mas a gente pega clube X, Y, Z, que tem 300, 1.000 sócios, mas isso não é renda, cara. Né? Isso não é renda, né? Para poder fazer loucura. E aí, empréstimos e mais antecipação de verba, e aí começa. Deixa eu citar um exemplo curioso que tem. O Juventus, a Assembleia de Sócios já não... Nem foi aprovado o assunto SAF. Já está rechaçada a possibilidade de o Juventus virar SAF. Em compensação, o Internacional, vamos dizer, na década passada, entre 2000, eu tive a oportunidade de trabalhar, o Internacional ele tinha mais ou menos 90 mil sócios. Meu Deus. Contribuintes. 2 cidades. Só que o sócio sabia que era para o futebol, e lógico, o quadro associativo do clube. O clube oferecia algumas oportunidades, piscinas, essas coisas todas, que era da sede campestre antiga, né? E quem quisesse aproveitar também tinha desfrutava dessa troca. Palmeiras é assim, sócio, Corinthians a maioria assim. dos clubes Sim. associativos eram. E o Internacional fez essa campanha, foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, foi campeão de tudo. Tanto é que eles falam que é o clube campeão de tudo, né? Na época, Sim. conseguiram ser campeões. Então, são modelos que dependem de como você está administrando. Agora, você vai chegar e vai falar assim, como eu já vi clubes, eu vou contratar jogadores e, se não der pagar, depois deixa a dívida aí para o próximo presidente entrar. É o que a gente vê. Aí vai uma coisa que é uma prática usual, é a política, né? A gente vê o que é a política partidária, no clube é a mesma coisa, né? Os conselhos que têm conchavos e grupos, né? Esses grupos, eles determinam o futuro do clube, né? Às vezes pode estar errado o que eles estão fazendo, mas eles decidiram aquilo e aquilo que vai acontecer. Então são várias atitudes tomadas pelo conselho que prejudicam o clube. O clube prejudicado, o torcedor é prejudicado, mas o interesse é pessoal. Né? Às vezes são interesses pessoais. Então, acredito, a minha opinião, que vai virar uma pergunta para você. Enquanto houver esse formato do futebol querer ser profissional, mas ao mesmo tempo ter que passar por um conselho onde as decisões são negadas ou permitidas, dependendo do que você significa para esse conselho, nunca vai para frente. Eu acho difícil, principalmente nos rumos que o futebol está tomando hoje em dia, você profissionalizar os setores. Você
trazer profissionais capacitados para desenvolver as suas ações. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo um novo momento do futebol e a qualificação, a capacitação desses profissionais também não estão sendo muito adequadas. A mesma coisa eu falo em outras profissões. Em nenhuma profissão onde você exige qualidade e resultado, você não faz adaptações. Você estuda, você se qualifica, você faz pós-graduação, você faz o máximo de conhecimento que você adquire e você vai trabalhar numa empresa, essa empresa vai buscando subir os degraus da competição de mercado. Do plano de carreira. O futebol é a mesma coisa. Se você me der um cursinho aqui de medicina para mim fazer em 6 meses, 8 meses... Para fazer a cirurgia? Para depois eu ir lá, pelo menos atender alguém, eu vou saber. Mas depois, quando complicar, será que eu vou saber atender alguém? Nem isso eu vou saber. Exige uma qualificação maior. O futebol é a mesma coisa. O futebol não é só dentro de campo. O futebol dentro de campo é a última parte que aparece dentro de uma gestão. É a cereja. O futebol é aquele lado que você faz tudo certo e isso não diz que você vai ter o resultado também dentro de campo. Então é por isso que é uma paixão, né? Você tem os ingredientes para fazer tudo de uma maneira correta, você pagar os salários em dias, que são as coisas básicas, você ter uma infraestrutura razoável para que a sua equipe possa treinar, desenvolver o futebol, desenvolver treinamento, competir e buscar os degraus que lhe permite, dependendo se tiver em alguma divisão ou outros campeonatos, ou Libertadores, ou Mundiais, né? Então, tudo isso os clubes procuram ter, mas isso não é garantia de resultado. Mas sem esses profissionais capacitados, qualificados, a tendência é ficar mais longe ainda de você atingir os seus objetivos. E uma coisa que ficou mais que provado. Há 40 anos atrás, o romantismo tomava conta do futebol. Isso ainda é cultural. É muito mas cultural. Hoje não adianta mais. Hoje Pode não tem esquecer, mais espaço. Né? Não tem mais espaço. Então, eu sou um apaixonado, eu vou tomar conta. Não vai. Você vai dar bastante cabeçada. E eu te dou um outro exemplo prático, que a gente vive esse mundo, do próprio Fortaleza. O Fortaleza saiu de uma receita anual de 24, 35 milhões, saiu em pouco tempo para 380, hoje já está em 500 milhões. Foi uma virada de chave. 500 milhões. Sim. Então, a mudança de mentalidade ela é fundamental. Sim. Agora, tem uma coisa aí que ou o torcedor tem paciência, porque geralmente é o torcedor... Mas o torcedor entende, viu? O torcedor entende essa paciência. Porque o Fortaleza, eles ficaram 7 anos batendo na trave para subir da Série C para a Série B. Era na última rodada, às vezes não dava time, não conseguia o resultado. Não dava liga. Perdia por algum motivo, até que o último ano que quebraram lá o Castelão, o presidente deu um basta e falou, não, nós não podemos ficar mais assim. Aí foi a mudança. Que o senador Girão, que hoje a gente vê na política, Sim. era um dos caciques lá do Fortaleza, e colocou um gestor, não, você vai ser o cara, o Marcelo Paes. Marcelo Paes hoje é uma referência a nível de Brasil para a gestão de clubes, gestão profissional de clubes de futebol. E uma coisa, né? Importantíssima, continuidade. A partir do momento que o Vojvoda assumiu, Fortaleza realmente subiu e perde, empata, como qualquer time de futebol, porque o esporte é feito disso, vitória, empate e derrota, né? E eu né? vou até chamar um pouquinho do Rogério Ceni, tá? Sim, ficou um pouco também lá e também deu uma boa guinada. O Rogério é que fez a opção de ter ido para o Cruzeiro, não sei se você se recorda. Sim, lembro. Ele saiu do Cruzeiro, saiu do Fortaleza e foi para um convite do Cruzeiro. Não se deu bem, retornou ao Fortaleza. Sim. Nesse período que ele voltou ao Fortaleza, ele conseguiu ter o acesso para a Série B e ele perdeu o campeonato para o Ceará. Ele teve o acesso no ano anterior, mas no estadual ele perdeu o campeonato para o Ceará. O estadual geralmente derruba técnicos. Sim. E chegou no Campeonato Brasileiro, ele perdeu as 3 primeiras partidas. Qual é a receita? Manda o treinador embora. O Rogério Ceni ficou no Fortaleza, não foi mais embora e subiu o Fortaleza até o final do ano. Então, a continuidade, né? A gente discute muito a continuidade. Então, independente se é pequenininho, se é grandão, a continuidade. Porque o trabalho tem que ter continuidade. Eu vou dar um exemplo aqui próximo, o Capivariano. Quase foi rebaixado no ano anterior. Manteve o treinador e subiu no ano seguinte. E assim,
E é um time que jogava sem... Os jogadores não se olhavam, né? Eu sou repórter de campo, eu fico lá, eu vejo, eu sei o que eu tô falando. Você também foi jogador de futebol. Os passes aconteciam sem um procurar onde que tava o outro. Eles já sabiam onde o cara tava, meu. Era uma equipe muito bem treinada e eu acompanhei bem o Capivariano nesse Campeonato Paulista deste ano. E tudo isso que você acabou de falar é o contexto da situação, não é só o último passo que é o dentro de campo. Sim. Faz parte o jogo, Sim. você atingir os resultados. Só que o Capivariano estava na Série A2, caiu para a Série A3, retornou para a Série A2 e quando retornou com propriedade. A Inter de Limeira aqui, nosso vizinho, que é rival, eterno rival, foi a mesma coisa, veio com um time da Série B do Campeonato Paulista. Veio com um time praticamente com continuidade e chegou até a primeira divisão. Sim. Todos conhecem a história já, mas a Inter de 15. Limeira ficou 5 anos na primeira divisão e agora retornou. Talvez tenha aí deixado escapar uma oportunidade, mas é o que eu falo. O trabalho de continuidade e a competitividade da Série A1 também ela vai ficando mais qualificada. Sim. E às vezes o importante não é você chegar, o mais difícil é você se manter, né? Todos sabem disso. Bom, a gente está falando aqui com o Douglas Pimenta a respeito de gestão, e esse assunto sempre vai render muito, né? Então, assim, as perguntas eu estou fazendo elas o mais sintetizadas possível, e ele vai responder de forma bem compacta, porque senão eu preciso de 3 semanas aqui para falar sobre todo esse assunto. Uma dúvida que eu tenho também, Douglas, que muitos, mas muitos torcedores, telespectadores me perguntaram várias vezes. Qual é a sua visão como gestor? Porque numa mesma cidade, eu vou dar exemplo de Rio Claro, Limeira, né? Que tem 2 times do mesmo porte, né? Quase com o mesmo tempo de vida. Por que um desponta tanto e um cai tanto? A gente já falou aqui, é gestão. Mas mesmo assim, na sua visão, qual é a diferença? Olha, só estando dentro para poder falar, é difícil você mensurar. Vou dar o exemplo de Rio Claro e Velo. O Rio Claro já teve na primeira divisão, já caiu, já foi lá embaixo, já voltou, já teve na primeira divisão novamente. E o Velo sempre ali. Foi a primeira vez que o Velo chegou na primeira divisão. Então, às vezes, o espelho e a competição faz um fazer coisas que o outro não faz. E isso também vai pelo lado da cultura. Porque nem toda cidade tem 2 clubes, mas tem gestões diferentes. Sim. Então, você escuta que em momentos, a gestão está melhor e o outro, a gestão não funciona tão bem. Então, é difícil você ser preciso na sua definição o que acontece. Você precisa estar dentro para poder falar. E tem um outro item também que, cara, já foi muito discutido, mas demais. Mas é sempre importante a gente tocar. Eu pego times como Rio Branco de Americana, que era uma fábrica de alta sempre produção. Foi uma fábrica de jogadores, atletas, né? Era um negócio louco. Atleta pingava lá todo dia, como foi o Santos também uma vez. Só que, se você comparasse a estrutura dos dois, o do Santos era muito melhor. A do Rio Branco a gente conhece, sabe que não é tão, né, vantajosa assim. Mas, de repente, você... Tem um do Rio Branco aí que ninguém fala, tá? Tá na atual seleção. Você sabe qual é? Tem um atleta na atual que seleção. Saiu do Rio Branco? Jogou Quem? Anteontem. Wanderson. O Wanderson. Lateral direito, saiu do Rio Branco, foi pro Grêmio, aí do Grêmio... Sim. Como o Beraldo saiu. Como o Beraldo saiu daqui, mas só que o o Wanderson, ele já veio de uma outra cidade, ele não é de Americana, ele ficou fazendo teste. No jogo que ele foi convocado, o Rio Branco perdeu de não sei quanto aí, tomou uma goleada. No jogo que o Grêmio decidiu a contratação dele, o Rio Branco não foi muito bem. Mas são as histórias do futebol. A análise não é pelo resultado. Sim. É pelo perfil, biotipo e qualidade individual do atleta. Aí então o Wanderson pode botar na conta do Rio Branco. Na conta do Rio Branco aí, mas que é atleta que foi. A gente sabe que isso daí enxugou no Rio Branco, né? Com a volúpia que tinha antigamente. Né? O tempo foi não, enxugou. Perdendo. Se era uma máquina de fazer dinheiro, porque é uma máquina de fazer dinheiro, categorias de formação. A categoria de base, a galinha dos ovos de ouro de qualquer clube. Toma um exemplo, Palmeiras, recentemente. Né? Mas não é só isso. Se você pegar tipo do Esportivo Brasil, os caras não se importaram com o profissional durante muito tempo. Eles não queriam nem saber do profissional. Tinha porque era obrigatório. Mas o negócio deles era a base. Então, o Rio Branco, que tinha um profissional forte, mesmo disputando às vezes A2, A3, subia para 1, descia...
Mas tinha um profissional ali forte. Mas uma categoria de formação que era um espetáculo. Começava lá no sub-13, né? Até chegar no sub-20. De repente, miou. O que ocorre? O que acontece quando uma fábrica de dinheiro quebra desse jeito? Como eu falo para você, Tarantini, é preciso você estar dentro de uma equipe, de qualquer equipe, para você saber aquilo que você pode fazer ou não. Mas o próprio ditado, ele já diz, é uma fábrica de dinheiro, é a galinha dos ovos de ouro do clube. E principalmente quando o clube tem as suas dificuldades técnicas, financeiras, para manter profissionais dentro do seu elenco principal, você recorre às categorias de base para poder suprir essa necessidade imediata na equipe profissional. Então, é o que eu falo, a gente, dentro do contexto do futebol, e principalmente nos dias atuais, onde a própria federação e a própria CBF incentiva até o futebol feminino. Sim. Então, se um clube pegar aqui em São Paulo, primeira divisão, você tem que ter todas essas categorias, pelo menos disputar 3 categorias, mas hoje a federação já está exigindo a presença de um time feminino no campeonato. Sim. Na primeira divisão, tá? Sim. Na primeira divisão. Para você subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, se não tiver futebol feminino, você não Você vai não subir. vai. Você vai perder a E vaga. tem né? incentivo financeiro também da Sim. federação para o futebol feminino. E para as categorias de base, aí eu entro num outro assunto que chama-se o mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade, ele é permitido a partir dos 12 anos. Então, se tem um atleta inscrito em qualquer clube e futuramente esse atleta venha a ser negociado, este clube a qual o atleta passou com 12, com 13, ele vai ter o direito ao mecanismo de solidariedade distribuído pela FIFA e através da FIFA Clearing House. Eu estou entrando num setor aí muito específico. Sim, que é de gestão. Que é de gestão, só faz quem parte, tem faz parte, expertise né? em gestão que vai saber Então, todos a esses partir dados. dos 12 anos, se você escreve o atleta no Tarantini Futebol Clube, amanhã esse atleta com até 23 anos, ele é vendido, ou depois dos 23 anos, ele também for vendido, o período que ele passa no seu clube é calculado um percentual a qual você terá direito em toda transação que ele for feito depois de profissionalizado. Tá certo. Bom, são 18 horas e mais 43 minutos. A gente vai sair para o intervalo comercial. Antes, vou mandar um abraço para o Zé Oliveira, ele que é da Talentos 10, que também tá ali revelando o jogador um em cima do outro. Mandar um abração para o Marcos da Pavink, pro André Estênico da Aviação Estênico, pro Oscar da Oscar Despachante, essa rapaziada toda ligada aqui no programa Paz de Letra, e o nosso eterno deputado Roberto de Moraes, que também mandou um abraço aqui, tá na audiência. Muito obrigado, Robertão, pela amizade e pela sua audiência, tá certo? É 1 minutinho, a gente volta já já.
Já estamos de volta aqui com mais um bloco do Passo de Letra, mandando um abraço pro Sidney Borges. Vocês sabem quem que é o Sidney Borges? Sidney Borges é o homem forte, o braço direito do Evaldo Vicente lá na tribuna Piracicabana. Abraço para você, meu querido amigo Sidney. Mandar um abraço também pro Fernando Galvão, da empresa de ônibus aqui da nossa cidade, a Itapemirim, né? Tá mandando bem aí, todos os ônibus envelopados, cada um com um tema diferente. Tem ônibus amarelo, tem ônibus cor-de-rosa, tem ônibus azul. Tá sensacional, Fernandão. Mantém. O Antônio Gilberto Gandelin, que também tá ligado aqui. O Eduardo, lá da ProInt, rapaz. Obrigado, Eduardo, pela sua audiência, meu amigo, e pela amizade também, né? O Rico Veneno, nosso eterno palhaço aqui de Piracicaba, Família Veneno, sensacional. Você já teve o prazer de ver um espetáculo da Família Veneno? Em setembro tem um, é gratuito. Vá que você não vai se arrepender, cara. É algo sensacional. Bom... o Neto do Sindiban também tá ligado aqui. Neto, muito obrigado também pela sua audiência. Sindiban que teve eleições agora recentes e o Paiva foi reeleito para mais um mandato. O Paiva realmente mandando muito bem. Bom, rapaziada toda na audiência, muito obrigado por um beijo no coração de todos vocês. Douglas. Deixa eu mandar meus abraços rapidinho. Lógico, meu amigo. Um abraço pro Paiva, que é companheiro de velhos tempos. Sim. Né? O Marcão, você citou da Pavim, nos ajudou bastante aí. Tava junto com ele até pouco tempo. O Zé também conheço de longa data, tá? Não convém a gente ficar falando aqui, mas conheço o Zé há muito tempo. E o Roberto Moraes, desde a época que ele era repórter de campo, quando eu cheguei em Piracicaba, tem a amizade e conhecimento dele. Um abraço a todos eles e a todos os telespectadores também. Robertão foi uma referência no que é a reportagem esportiva, né? Mesmo na época que ele era bem gordão, né? Bem grande. Mas é a voz dele, a colocação, as perguntas, né? Sempre foi referência, foi sempre um excelente repórter esportivo, comentarista depois. O Bertão foi bom foi bom na área esportiva, ele mandou muito bem, como político também mandou muito bem. Tá meio aposentadão agora já, né, meu? O tempo já... Apareça, Robertão. Robertão, gente boa. Bom, Douglas, como eu falei, se a gente fosse ficar falando aqui de gestão, a gente vai ficar 8 programas, mas já deu para ter uma ideia, né? A diferença do que é um clube associativo, como manter esse clube, o que é uma SAF, quais são as vantagens e as desvantagens de uma SAF. Mas o principal, independente se é gestão de clube associativo ou se é SAF, principal, tem que ter organização e profissionais de altíssima qualidade. Senão, meu amigo, você vai ficar que nem enceradeira, né? Esse planejamento que a gente tanto fala... Sim. Você tem que ter essa capacitação, você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter essa noção do que é você efetuar um planejamento. E você tem que seguir à risca esse planejamento. Você pode fazer correções durante o curso, mas você não pode desviar muito dele. Sim. Porque eu tenho que fazer o planejamento de acordo com as receitas que eu tenho. E dentro das receitas, daquilo que vai me sobrar, tirando as despesas ordinárias, é onde eu tenho que trabalhar. Então, se não for por esta forma, fica difícil de você atingir resultados. É isso aí. Bom, você vai estar aqui toda semana, né, meu amigo? Semana que vem você volta e a gente continua um bloco inteirinho só falando de gestão. Vamos deixar essa pauta, né, fixa aqui no nosso programa, porque é muito importante a gente falar de gestão, não só dos gols marcados e perdidos, mas é importante falar como que chegou naquele momento do cara perder ou não o gol, né? A gente vai falar muito de gestão e o cara tá aqui, especialista. Só para o nosso telespectador ouvinte, porque a gente tá tanto pelas plataformas das redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, como também estamos na Radiosnet. Se você entrar lá na Radiosnet, tem a Rádio Metropolitana, o pessoal tá nos ouvindo agora. Então, para todos esses ouvintes e telespectadores, Douglas, dá uma palhinha da sua cabrita, meu amigo. Dá um pouquinho aí só para o pessoal entender. Por que a gente tá falando de gestão com você? Eu acho que o tempo que eu estou no futebol, como ex-atleta, como treinador, como gestor, como dirigente... como presidente, vice-presidente, né? Vice-presidente, não cheguei a presidente. Formado em educação física. Como professor, né? Pós-graduado, tudo isso ao longo do tempo dessa carreira dentro do futebol me fez me especializar e buscar sempre conhecimento. E no futebol a gente está sempre aprendendo, a gente nunca aprende tudo, nunca sabe tudo. A gente tem que estar sempre atento às novas ideias, novas ferramentas, novas oportunidades, que nós estamos vendo coisas novas sempre dentro do futebol. Só que você tem que otimizar essas informações e procurar tomar as melhores decisões do local onde você está, sem dúvida nenhuma. Com detalhe que ele não falou, tá?
ele entrou na seara do direito desportivo também. Isso aí. Né? Hoje, é até bom você falar que o nosso Código Brasileiro ele foi reformulado. Sim. Acho que o Dr. Jonas é catedrático para falar Sim. sobre isso. E isso me empolga, porque faz parte da gestão. Sim. Então, Conhecimento. A partir de 2009, o Conselho Nacional de Esporte, na época, acho que o ministro era o Orlando Silva, que todos recordam, participou muito do governo Lula, e promoveu essa reformulação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, juntamente com o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, né, formaram, através de consultores, desembargadores, gente da mais alta estirpe, para fazer essa reformulação. E hoje nós temos um código muito bem redigido, é muito difícil você entender tudo, Lei é difícil. É muito difícil, mas quando você precisa, obviamente você faz as consultas e trabalha em cima dos seus temas, das suas necessidades. Então é através disso que a gente vem atualizando, informando e aprendendo. É um tempo que você está procurando todas essas atualizações e o direito esportivo faz parte da gestão também e não vai ficar longe. Tá. Para finalizar esse assunto... Você não pode viver sem ele no futebol. Para finalizar esse assunto, que a gente vai ter um tempinho ainda para falar de seleção brasileira e do Mundial de Clubes, né? A gente vai dar uma passada aqui. Mas para fechar, uma escala de 1 a 10, Douglas, presta atenção na minha pergunta. Numa escala de 1 a 10, qual é a importância das categorias de formação sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 numa equipe de pequeno porte? Total. A escala, se eu vou falar para você, é fundamental. Seria melhor investir mais na base e menos do profissional? É o que eu falei, Tarantino. A gente não pode cravar, porque você tem que entender o momento da sua equipe. Não tem como falar, é mais importante você investir na base. O importante é você ter a base. O importante é ela estar ativa. Agora, se isso custa ou não, se isso vai em detrimento de você tirar investimento, o que você pretende, aonde você quer chegar, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis e colocar no teu planejamento. Sim. Porque não dá para você mudar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Então, tá certo. Se tiver que bancar, banca. Agora, tá certo. Não é recomendável você não ter categoria de base. A gente vai pegar um programa também só para falar de categorias de formação, que esse cara manja muito, né? Maio de 2022, à frente do 15 Piracicaba, até agora 2024, em 2 anos, a categoria de formação do 15, sub-15, sub-17, sub-20, revelou vários atletas para o profissional e vários negócios foram realizados, tá? Então, assim, sabe muito bem o que fala e a gente vai dedicar um programa só para falar sobre categoria de formação e tudo mais, tá bom? Bom, Douglas, vamos dar uma entrada agora na seleção brasileira, né? 2 jogos de Carlo Ancelotti, o italiano, multicampeão, uma qualidade extrema, um gentleman, né? É um mister mesmo, né? Então, o pessoal chama, mas realmente é mesmo. O cara é muito educado, muito polido e tem uma estratégia muito bem definida de jogo, só que eu não consegui ver, né, essa estratégia. São 2 jogos só, mas eu tenho uma opinião, peraí, né? Ele não está conversando com jogadores de 3ª, 4ª divisão. Ele está falando com os melhores jogadores do Brasil, na opinião dele, que a convocação é dele. E esses caras tinham que ter um entendimento rápido do que era para ser feito, né? Contra o Equador eu não vi nada. E contra o Paraguai eu vi um aumento de vontade, né? Uma voluntariedade a mais. E mostrou que o Casemiro não tem substituto ainda. Essa é a sua opinião também? Ou eu falei alguma bobagem aqui, Douglas? Não, mas para mim você falou tudo. Primeiro que antes da seleção, ninguém estava acreditando. Por que ninguém estava acreditando? Porque não estava tendo atuações de acordo com o que é o nosso pensamento. Com a história, né? Se eu fosse jogar contra a seleção brasileira e você fizesse um time aqui, a gente ia querer ganhar da seleção brasileira. Antigamente. Com essas insistentes trocas de treinadores. Mas eu vou num ponto mais importante ainda, que eu bati numa tecla, a minha opinião, e vou reforçá-la agora. Quem deveria ser o treinador da seleção brasileira deveria ser um cara respeitado. E a minha opinião era o Muricy Ramalho.
Sim, mas ele não... Ninguém é maior, nem poderia ser maior do que o técnico. Sim. A impressão que dá, eu posso estar errado na minha conclusão, é que os treinadores que passaram, sem tirar o mérito deles, tanto o Fernando Diniz, quanto o próprio Ramon, que foi interinamente, primeiro Ramon, pós-Copa, Ramon, Fernando Diniz e Dorival. Esse respeito, essa hierarquia, olhar para o andar de cima e falar, poxa, é o Carlo Ancelotti, poxa, é o Dorival Júnior, mas talvez seja muito pouco. Eu não falei o Filipão na época, porque o Filipão vem de um trauma nosso. O 7-1 queimou. O 7-1 queimou. Deixou uma marca muito forte. Mas o respeito que o atleta tem com o treinador fazem ele executar tudo aquilo que você falou. Sim. E o que faltava nessa seleção, simplesmente para jogar um pouquinho melhor, era simplesmente isso. Agora, como fazer isso? Através de quê? Na minha simples opinião, eu acho que foi a simplicidade do Ancelotti não querer ser maior do que ninguém. Sim. Todos sabem que ele é o maior, mas ele não quis ser maior do que ninguém. Não precisa provar. Não precisa provar. E ele tem uma mágoa. Ninguém falou disso, pelo menos eu não vi, tá? Perguntaram a ele por que ele aceitou o cargo de seleção do Brasil. Ele falou, porque foram me procurar e eu tinha um sonho de treinar não, porque seleção. na Itália nunca ninguém procurou ele. E a Itália, olha bem... Mas foi perguntado para ele. Um repórter, acho que foi do Estadão mesmo, perguntou. Já fazem 2 Copas do Mundo que a Itália não vai à Copa do Mundo. Nesta semana, a Itália teve um jogo dificílimo contra a Moldávia, ganhou de 2-0, mas o jogo anterior, que era data FIFA, Copa do Mundo, a Itália perdeu 3-0 para a Noruega. Sim. E a Itália ficou fora da zona de classificação. Perguntaram correndo a ele. o risco de ir para a 3ª Copa do Mundo. Agora me diga, você tem um dos melhores treinadores do mundo, italiano, multicampeão. Precisa de provar mais o quê? O repórter perguntou a ele assim, ó. Eu lembro até a pergunta do repórter do Estadão mesmo. Por que você não treinou a seleção italiana? Ele falou, porque não me convidaram. Quem me convidou foi o Brasil. E foi isso aí. Isso mesmo. Então, é isso aí. É isso aí. Então é de se admirar dele chegar. E o que eu falo, essa correlação que eu faço do Muricy com o Ancelotti é mais a nível de respeito, porque o jogador que chega a nível de seleção brasileira, ele não esquece de jogar bola. Então, a seleção brasileira parecia um palco de desfile. Sim. Só isso. Sim, tava total desrespeito. Os atletas iam desfilar, redes sociais, e esquecia de jogar futebol. Sim. Então, eu acho que houve uma mudança de comportamento que foge de tática, de técnica, de tudo que você possa imaginar dentro de campo. A mudança comportamental. Sim. A partir do momento que enxergaram e você começa a ver algumas imagens de treinamento, acompanhar algumas coisas, você fala assim, nossa, os caras estão fazendo direitinho mesmo. Não que os outros não faziam, pelo amor de Deus, não quero fazer nenhuma analogia em relação a fazer comparações. Mas a gente tem que falar que o momento é esse. Simplesmente o que você falou é uma verdade e fez toda a diferença. Agora, nós viemos de um resultado 0-0 com o Equador que não perde em casa e não toma gol. E ele fez uma formação que para muitos é uma formação com 3 volantes, mas 3 volantes que jogam. O Casemiro não joga muito, mas defende muito mais do que joga. Chega toda hora pisando na área. Tanto é que o lance mais difícil do jogo foi o chute uma cabeçada e um chute do Casemiro. Ele pisa na área toda hora. Para o jogo do Brasil contra o Paraguai, uma equipe que vinha de 9 jogos consecutivos, mas a gente fala, pô, é o Paraguai. Bom, mas é uma eliminatória, o resultado está aí, a prova está aí. O Paraguai não perdia 9 jogos. E se todos que viram o jogo viram um Paraguai com... Acho que até o treinador estava atrás também. Tinha 11, que é o goleiro, você não pode tirar, os 11 atrás da linha da linha da bola, se concentrado quase que na entrada da grande área ali do Paraguai, só não entrava dentro da área porque não tinha espaço para todo mundo. E o Brasil tendo que furar um bloqueio desse. Agora, chama a atenção do gol. O gol, o Rafinha estava com 3 marcadores. Mas e o lançamento do Casemiro? Tudo bem. Teve o lançamento do Casemiro. O Rafinha estava com 3 marcadores, porque não deixa o Rafinha pegar no mano a mano, senão ele vai driblar mesmo.
E a bola espirrou pro Matheus Cunha. Não foi um passe pro Matheus Cunha. Não, mas ele foi até o final, Mas né? aí a mudança de atitude. Sim, ele foi até o final. É essa mudança de atitude que ele foi fazer uma dividida, que a gente chama no linguajar. Ele foi para uma dividida dentro da área, coisa que antes ele não fazia. Sim. A gente nunca viu o Matheus Cunha atuar daquela forma. O próprio Vinícius Júnior flutuando, correndo pela Então, frente toda. Você vê uma mudança comportamental que deu resultado dentro de campo. A partir desse contexto de comportamento, de ações que os atletas estão vendo que é possível, aí eu acho que a seleção cresce. Vamos ver. Eu ainda, como eu falo, né? Contra o Equador, realmente eu não vi muita coisa, só vi querendo não tomar gol. A principal meta do Brasil ali era não tomar gol, né? E contra o Paraguai, ele soltou um pouco mais o ataque, deixou todo mundo flutuando ali, falou, ó, não guarda a posição e corre. Mas eu vejo que o Equador teve um cuidado excessivo com a seleção brasileira e é o que eu falo. Às vezes, para o torcedor, esse jogo tático, ele não é muito interessante, porque não tem gol, não tem atrativo nenhum. Mas para a gente que está no meio do futebol, a gente vê a importância que a equipe adversária dá para o Brasil. O Brasil dominou o jogo todinho do Equador. Teve uma bola de perigo, nem me recordo se teve alguma bola muito acentuada. Mas a nossa seleção ela foi dominante, mesmo jogando fora de casa, mesmo com 3 volantes. E já estão falando 3 volantes. E já estão criticando. Eu vi críticas ao Ancelotti, porque no final do jogo ele terminou com o Beraldo e com o Danilo entrando de laterais. É óbvio que o futebol é equilíbrio. Se a equipe poderia correr risco naqueles 2 setores, ele tem que equilibrar, tem que ser o olho dele. Nesse mérito eu nem entro. Mas é isso que eu falo. O torcedor, ele quer ver gol, ele quer ver... não tira lateral, põe mais atacante. Ninguém acreditava no Martinelli. Faz um partidão. Martinelli sempre foi convocado, mas ficava ali como reserva, não tinha oportunidade. Deu oportunidade, fez um partidaço. Na verdade é o seguinte, os torcedores mais jovens, eles estão voltados com os seus olhos todos para a Europa. Eles querem Champions League e tudo mais. Redes sociais. E os mais antigos, eu, você e tudo mais, estava acostumado assim, ó. Brasil vai jogar com o Equador. Nossa, será que vai de quanto hoje? Essa é a verdade, cara. Né? Quanto será que vai ser hoje? Vai ser 3-0? Vai ser 4-0? Esse que era o negócio. Então, acredito que seja esse a maior dificuldade do torcedor mais antigo, né? Ver o equilíbrio entre times que antigamente era saco de pancada. Bom, seleção brasileira também a gente passou. Agora vamos só para finalizar, Douglas, que a gente tá chegando aqui no limite do programa. Na verdade, a gente já estourou um pouquinho, mas o Danilo, ele gosta de mim, rapaz, não sei porquê. Eu não valho nada, mas ele gosta de mim. Mundial de Clubes começa nesse final de semana mesmo. E começa amanhã, né? Hoje nós estamos na sexta-feira, começa amanhã. Com certeza vai ser uma surpresa. Eu acho que vai ser uma surpresa para todos nós. Nós não temos referência de mundiais a nível dessa magnitude. O Palmeiras diz que tem uns 51. Não, eu digo pelo lado do futebol. Eu acho que são escolas que vão se encontrar. Alguns clubes que são candidatos são os espanhóis, os ingleses e os alemães, né? Os mais fortes, né? Talvez os mais financeiramente fortes, né? Vamos dizer assim. A esperança é que os clubes brasileiros, Flamengo e Palmeiras, possam fazer campanhas aí que possam surpreender. Botafogo correndo muito por fora, mas com toda a chance, porque é o que a gente fala, a hora que a bola rola, não tem essa. fica tudo igual. Sim. Então, eu acho que vai ser rico para se ver, para se comentar, para falar, para admirar. E a gente ter, talvez, uma tendência de um campeão que pode ou não dar uma diretriz aí do que o último pode ser título as melhores mundial, práticas, né? Vamos dizer assim. O último título mundial de um time brasileiro foi do Corinthians, né? Em cima do Chelsea. Naquela um formato época, diferente, né? Mas assim, mesmo assim, naquela época, se você fosse pegar a casa de aposta, era 10-1. 10-1. Corinthians e Chelsea. Era 10-1. Quem que acreditava que o Corinthians podia vencer o Chelsea, rapaz? E foi lá e venceu com um gol do Paulo Guerreiro, né? Um negócio louco, né? Um gol todo, como a gente fala na gíria, todo cagado, né? A bola bate e volta, ele não sei o quê, pula. Mas foi uma zebra. Você não pode, o corintiano que me desculpe, mas foi uma zebra, né? Diferente do título do Flamengo, do São Paulo, né?
Ninguém vai falar que o São Paulo, tricampeão mundial, que os títulos foram zebra. Não, o São Paulo entrou em igualdade ali, né? O Flamengo, quando jogou, o Grêmio, quando jogou, entrou em igualdade. Não acredito que foi zebra. Mas esse do Corinthians, pra mim, foi meio zebrão, assim, né? Não, sem querer tirar o mérito, né, meu? Sem tirar o mérito do Inter também. O Inter ganhou do Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, sim, né? E ganhou de 1-0. Falhou o nome agora do atleta que fez o gol do Inter. Chegou até a jogar no Guarani, aqui de Campinas. E... Ele tinha uma cara de índio, assim, eu tô tentando lembrar o nome dele. João Luiz sabe. Gabiru. Isso aí mesmo. João Luiz sabe tudo. Gabiru. Muita coisa. Bom, entre Palmeiras, São Flamengo, Botafogo e Fluminense, né? Como você falou, futebol é difícil, lá dentro de campo é difícil. Mas pela estatística, pelas análises, números, Flamengo e Palmeiras é os que têm um pouco mais de chance, né? O Fluminense ali tá correndo muito. Você falou que o Botafogo tá correndo por fora, o Fluminense tá se arrastando, né, por fora. Aí entra o lado que a gente vai falar dos treinadores das equipes, né? Nós teremos apenas, vamos dizer assim, o Felipe Luiz, Renato Gaúcho e o treinador do Fluminense, o Renato Gaúcho, Sim. Felipe Luiz. Do Botafogo é um português, né? O português Renato alguma coisa, né? Renato Paiva. É. E o Abel Ferreira. Abel Ferreira. Apenas dois treinadores. 2 português e 2 brasileiros. Bom, vamos ver o que dá. Douglas, semana que vem, horário marcado de novo, meu amigo, aqui no Passo de Letra. Você vem para trazer todo esse conhecimento, essa expertise sobre gestão de um clube de futebol. Cara, isso é muito importante a gente falar aqui e eu agradeço demais a sua parceria. Você que voltou a fazer parte da equipe Passo de Letra, trouxe todo esse conhecimento. Quem ganha é só o nosso telespectador, cara. Tarantino, eu agradeço a oportunidade. A gestão é um tema muito rico, muito farto. Hoje ela é multidisciplinar. Quem não souber de todas as ações, todas as disciplinas que fazem parte de um departamento de futebol, e não somente ao departamento de futebol, ele extrapola para o lado administrativo, que você tem que ter noção, senão você vai viver em constante conflito com seus superiores. E isso faz parte de uma gestão. A gestão hoje ela não está mais simplesmente de você contratar, pagar, receber, ela é muito mais ampla, porque você tem que ter todos os setores interligados e se isso não for uma harmonia, a chance de êxito ela é muito difícil. Muito difícil. Douglas, eu acompanho você nas redes sociais, estou sempre vendo os seus videozinhos lá, são sensacionais. Quem quiser acompanhar você, como é que faz? Além daqui da TV Metropolitana, né? É só né? acompanhar as redes sociais, que eu estou sempre divulgando quando eu faço algumas lives. Procuro falar de temas atualizados também, para que o torcedor possa participar também com perguntas. Às vezes ele não tem oportunidade, né, de estar colocando a sua opinião. E eu acho muito bacana essa interação, esse contato direto para que você possa esclarecer dúvidas e trocar informações e adquirir conhecimentos também através do torcedor. Tá certo, meu amigo. Ótimo final de semana. Eu sei que você vai ficar cravado assistindo o Mundial de Clubes, assim como eu também vou ficar. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem você volta. E a gente... Só para lembrar... vamos lá. Ainda teve Série A... O Corinthians jogou ontem, né? Antes do Mundial. Sim. Né? Teve Série A. Vai ter Série B. E a gente não para de ver futebol, não, viu? E é ruim, não é né? só Mundial, não. Tem E é ruim isso, né? A Bezinha que tá lá, ninguém olha, mas é legal. Sim. É bom ver. Garotos até 23 anos. Até 23 anos. Sim, sensacional isso daí. Obrigado, Douglas, mais uma vez. Bom, rapaziada, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Curta, hoje é feriado, curta aí o seu final de feriado, sábado e domingo, fique com a família, aproveite a sua vida, tá certo? Segunda-feira a gente volta com muito mais esporte aqui na TV Metropolitana, no programa Paz de Letra. Beijo no coração de todos, e especial pra ela. Você não vai mandar beijo pra sua esposa? Ontem foi Dia dos Namorados, meu amigo. Manda um beijo pra ela aí. Um beijo pra minha querida esposa. O Dia dos Namorados foi comemorado ontem, mas fica aqui o registro do meu amor por você. Eu impedi que ele dormisse na casinha do cachorro hoje, tá? Beijo no coração especial da Carla Forsato, minha sereia. Essa mulher é dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Feliz Dia dos Namorados a todos vocês. Tchau.